Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Da parte do Senhor Jesus. Que alegria estar aqui novamente com os irmãos, cultuando a Deus e podendo compartilhar um pouco da palavra de Deus. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de 1 a 11. Nós vamos estudar esses versículos. Diz assim a palavra de Deus: Eu, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, escrevo essa carta com nosso irmão Timóteo, à igreja de Deus em Corinto, e a todo o seu povo santo em toda a Acaia. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes dê graça e paz. Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Versículo 5. Pois quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. 6. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para o encorajamento e a salvação de vocês. Pois quando somos encorajados, certamente encorajaremos vocês, e então vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós. 7. Temos firme esperança de que, assim como vocês participam de nosso sofrimento, também participarão do nosso encorajamento. 8. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar, e pensamos que não sobreviveríamos. 9. De fato, esperávamos morrer, mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus que ressuscita os mortos. 10. Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele depositamos nossa esperança e Ele continuará a nos livrar. 11. E vocês nos têm ajudado a orar por nós. Então, muitos darão graças, porque Deus, em sua bondade, respondeu a tantas orações feitas em nosso favor. Oremos. Senhor, obrigado pela Tua palavra que foi lida. E, ó Deus, te pedimos em nome do Senhor que o Teu Espírito venha iluminar os nossos corações, para que possamos compreender, ó Deus, a Tua palavra e sairmos daqui edificados e transformados, Senhor. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Eu gosto muito de uma frase do C.S. Lewis, escritor, autor de filme, Crônica de Nárnia, que a gente conhece muito bem. Mas ele fala sobre o sofrimento. Tem uma frase que diz o seguinte: que o sofrimento, ele é o megafone de Deus para o mundo ensurdecido. O sofrimento é o megafone de Deus para o mundo ensurdecido. Talvez esse tempo que temos vivido de tanto sofrimento, de pandemia, Deus está gritando e falando alguma coisa, e nós estamos no mundo ensurdecido e não estamos percebendo o que Deus quer falar. Mas quando a gente fala de sofrimento, a gente pensa que Deus, esse eu acho que é a máxima de muitas pessoas quando vive o sofrimento, de que Deus está alheio e indiferente ao sofrimento humano. Mas nós sabemos muito bem que não é isso, e uma prova disso, abrindo parênteses, é que Deus veio e desceu ao sofrimento. Deus provou isso enviando o seu próprio Filho em forma humana, para mostrar, sofrer e mostrar a sua compaixão por aqueles que também sofrem. Um dos motivos de Jesus vir como homem. Mas muito interessante dessa questão de atribuir a Deus não estar indiferente ao sofrimento, alheio, ou a causa, ou Deus não se manifestar no sofrimento. Eu lembro de certa vez de um conhecido que ele estava indo para pregar numa igreja, indo de táxi, ali em Teresópolis, alguns anos atrás, quando houve aquelas chuvas, aquela tragédia de deslizamento, muitas mortes, não sei se vocês lembram disso,
E ali estava um caos, né? E o taxista puxando conversa com esse conhecido e perguntou, e disse o seguinte, aquela indagação de todos: por que Deus permitiu? Por que Deus não fez nada? Onde estava Deus? E aquele conhecido olhou bem, respirou e replicou. E ele disse: você não deve questionar a Deus, porque na verdade é Deus que te questiona e diz: por que você não fez nada? Mesmo passando com seu táxi todos os dias aqui na frente e vendo que isso ia dar errado um dia desse, e você não fez nada, é Deus que está te perguntando. E aquele homem ficou então mudo, porque muitas vezes não percebemos que o sofrimento é fruto do pecado. É fruto do pecado desde o Éden, desde o início. E tentamos o tempo todo colocar isso na conta de Deus. Por que disso? Por que daquilo? O sofrimento, portanto, depois da queda, passou a ser inevitável a todos os seres humanos. Inclusive, quando Deus envia o seu próprio Filho, Ele também se sujeitou ao sofrimento humano. Deus sofreu em Cristo Jesus. Foi Ele mesmo quem disse em João 16:33, olha, no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Sabemos, portanto, dessa inevitabilidade do sofrimento. É inevitável. O que nos resta, portanto, claro, não é ser passivo e aceitar de maneira passiva, mas é aprender com o sofrimento que é inevitável, ou superar o momento de sofrimento e seguirmos a nossa jornada numa perspectiva bíblica, cristã, divina. E claro, abrindo aqui um parêntese, sabemos que aquele que confia na palavra de Deus sabe o final da história. Nós estamos sofrendo. Já viu um livro ou um filme que você já sabe a história? Você tem um livro, a palavra de Deus, que você já sabe o fim da história. De que um dia Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais dor. Você conhece a história final. Estamos então nessa passagem como peregrinos, sofrendo como causa do pecado que ainda tem as suas consequências. Ele não tem mais sobre aqui os filhos de Deus o poder da morte eterna daqueles que creem em Jesus, mas ele ainda tem as suas consequências no mundo e sofremos por conta disso. Então, seja crente, seja não crente, seja mulher, homem, todos estão em sofrimento. E a Bíblia tem muito a nos ensinar sobre como lidar, então, como superar e como continuar no meio do sofrimento. A Bíblia ensina. E um exemplo de que a Bíblia ensina isso é esse texto. O texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, que escreve essa igreja, como um homem que conhece o que é sofrer. Ele, por exemplo, aqui nas cartas que ele escreveu, ele faz 3 listas dos sofrimentos que ele passou. Ele falou de lutas por dentro, temores por fora, trabalhos, prisões, açoites, perigos de morte, fustigado com vara, apedrejado, naufrágio, picado por uma serpente, fome, sede, nudez, preocupação extrema com as igrejas, sofrendo por causa das igrejas e tantas outras coisas. Este homem sofreu. E tudo isso não foi um sofrimento que de uma causa de que ele fez alguma coisa. Não, é por causa do Evangelho. Isso ele listou apenas um sofrimento pela causa do reino de Deus. Porque a gente sabe, irmãos, que tem muito sofrimento que nós aqui buscamos esse sofrimento. Tem gente sofrendo hoje porque o sofrimento chegou e não bateu a porta. Você é inesperado. Mas tem pessoas que estão sofrendo porque buscaram esse sofrimento. Como eu disse, no fundo, no final, é fruto do pecado, não tem jeito. Mas essa segunda carta aos Coríntios, eu já falei aqui para vocês em outras oportunidades sobre Coríntios, já trouxe esse pano de fundo histórico, né, da carta, o sentido da carta, o propósito da carta. Então não vou me alongar aqui, apenas
traçar aqui algumas coisas importantes para a gente não demorar muito. Na verdade, a primeira, ele fala um pouco sobre a imaturidade dos crentes. Ele quer trabalhar um pouco a maturidade, porque aquela igreja estava dividida em partidos, um era de Paulo, de Apolo, aquela divisão. Então ele trabalha mais essa questão da maturidade, dos dons espirituais, toda a meninice daquela igreja. Então ele trabalha isso. Na segunda carta, parece uma defesa. Paulo, havia um grupo na igreja que estava minando a autoridade apostólica, dizendo que ele era apóstolo de segunda categoria, dizendo que ele era um apóstolo mercenário, que ele era um pastor mercenário, e outros problemas. Então, essa segunda carta ele escreve também mostrando as suas credenciais, as marcas apostólicas. E o interessante, que dentro desse grupo que ali tentava minar a autoridade dentro da igreja de Corinto, essas pessoas também falavam do próprio sofrimento, das coisas que Paulo enfrentava pelo Evangelho, e dizia o seguinte: olha, tá vendo? Olha o que ele está passando, isso não é de Deus, esse cara não é de Deus, olha o que ele está passando. E isso, quando eu estava estudando isso, eu pensei assim, não é o que acontece hoje com a tal teologia da prosperidade, que diz que quando a pessoa está sofrendo é porque ela não tem fé, é porque ela tem algum demônio, é porque é isso, atribuindo sofrimento, né, a esses fatores e não percebendo essa questão de como o sofrimento é inevitável. Então essas pessoas diziam: olha, tá vendo como ele tá passando por isso, porque ele não é de Deus, não. Então não é diferente de hoje, quando nós somos acusados por isso, quando passamos por um sofrimento. Porém, o interessante aqui de Paulo é que ele vai usar exatamente esses sofrimentos para mostrar àquelas pessoas que o que o credenciava como apóstolo eram as marcas do Senhor Jesus, que ele vai dizer até para a igreja dos Gálatas também, que eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, que ele carregava no corpo. O sofrimento é sofrer pela causa do reino de Deus. É exatamente isso que vai mostrar aqueles homens, aquelas mulheres, de que ele é um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, da forma como ele lida com esse sofrimento. Então, nesse primeiro capítulo, Paulo, além de falar da sua experiência de sofrimento, ele também descreve o propósito de Deus no sofrimento. E aí entra para cada um de nós, não serve apenas para o apóstolo Paulo, mas serve para você, serve para mim. Desse propósito que é de produzir algo transformador em você, em mim, em nós, e não destruir-nos. Ele vai dizer em uma outra oportunidade, Romanos 5, né, que a tribulação produz. A tribulação não destrói. A tribulação produz. Então, sobre isso eu gostaria de conversar com vocês nessa noite. Que o sofrimento é a pedagogia de Deus para nos transformar. Sofrimento é a pedagogia de Deus para nos transformar. Portanto, de que forma, vamos investigar esse texto, de que forma Deus usa então o sofrimento para nos transformar? Então, nesse texto, né, versículo de 1 a 11, eu quero destacar algumas manifestações de Deus no sofrimento, que são, então, um reflexo da sua pedagogia para transformar o seu coração e o meu. Vamos lá? Vamos examinar então. A primeira manifestação de Deus no sofrimento, mostra essa sua pedagogia para nos transformar. A primeira manifestação, de que ele vem para junto de nós no sofrimento. Amém. Versículo 3, claro, os versículos 1 a 2, ele faz uma saudação, que é comum ao apóstolo Paulo, a todas as cartas. E no versículo 3, ele vai dizer, eu vou ler em outra versão aqui: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Até a parte A só do quarto. Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas aflições ou tribulações. Como eu disse, Paulo, depois de saudar a igreja, ele começa louvando a Deus, bendito, uma expressão de louvor, e louvando a Deus pela presença consoladora de Deus no meio da aflição.
E esse consolo chega a Paulo e chega a cada um de nós também. Veja uma curiosidade que entre os versículos de 3 a 7, o substantivo consolação e o verbo consolar se repetem nada menos do que 9 vezes. Olha que interessante, que mostra exatamente o conteúdo, o principal aqui que Paulo quer destacar nessa passagem, nesse trecho das Escrituras. Paulo emprega, portanto, a palavra no grego parakalem. Tem parakaléu, tem outras expressões ali que derivam essa palavra, que significa, essa expressão no grego, a presença que restaura o seu povo. Essa é uma das mesmas expressões utilizadas para o próprio Espírito Santo. Quando Jesus fala que o Espírito Santo, o Consolador, lembra? É aquele que está ao lado, o Espírito Santo. É aquele que está ao lado para encorajar, fortalecer o seu povo. E aqui essa expressão significa então uma presença que restaura. Ai, que coisa maravilhosa, gente. É a presença que restaura o seu povo. Ele está ao nosso lado. No meio do nosso sofrimento, Deus vem. Eu lembro de muitas visitas, né, no hospitais e nos leitos onde a gente visitava e via as pessoas em sofrimento, na angústia, na dor, talvez próximos da morte, à beira da morte. E eu sempre tinha essa perspectiva de olhar as pessoas, de perceber quantas pessoas estavam sofrendo. E as pessoas que eu ministrava, e era claro às vezes uma distinção daqueles que se apegavam em Deus, de que confiavam em Deus. Às vezes não era um evangélico tradicional, mas ele se apegava em Deus. Então você vê a diferença. Ou daqueles que rejeitam a Deus, que não quer saber de Deus. É notório a diferença, às vezes no hospital você ministrando. As pessoas perturbadas, as pessoas desesperadas. Claro, e eu sempre ministrava e dizia, olha, qual é a diferença daquele que serve a Deus e daquele que rejeita a Deus? Se todos os dois estão aqui na mesma condição, enfermos, com dor, com sofrimento, talvez não passe de hoje. Qual a diferença se os dois estão sofrendo? A diferença é que aquele que confia em Deus e crê em Deus, por isso ele fala, bendito seja o Deus e Pai, nosso Deus. Nós temos Deus como nosso Pai, Pai das misericórdias e o Deus da consolação. A diferença é que Deus vem. Deus vem. E Ele passa com você. Ele passa junto contigo. Ele está contigo. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Eu estarei contigo. Essa presença que mesmo no vale da sombra da morte, eu tenho uma presença que me conforta, que me fortalece, que me conduz muitas vezes do cativeiro, da miséria, à liberdade de uma nova vida. O consolo cristão é aquele, então, que tem esse entendimento, essa certeza da presença divina no meio do caos, no meio do sofrimento. E você, talvez você que está me ouvindo aí na internet, vocês que estão aqui, todos nós estamos sofrendo muito com tudo que está acontecendo no nosso país, com tudo que está acontecendo no mundo. Eu tenho certeza aqui que muitas pessoas aqui perderam pessoas próximas, pessoas amadas, choraram, né, estão vivendo seus dramas, além das mortes por causa da Covid, e tantos outros dramas familiares, tantas coisas difíceis que está potencializando esse sofrimento. Eu sei que eu não estou aqui trazendo para você uma palavra triunfalista, dizer, hoje você vai sair daqui, você vai chegar em casa e o seu sofrimento acabou. Não é isso que eu venho trazer essa palavra. Esses homens estão sofrendo por Jesus. Não é um sofrimento, eu estou com uma crise no meu casamento e eu estou sofrendo. Não. Eles estão sofrendo porque estão pregando o Evangelho.
Então não estou aqui para trazer uma palavra triunfal. Pode ser que você chegue em casa, Deus faça um milagre, cure, pode ser. Mas e se não curar? Não tem a música assim, se não fizer ele é Deus? Continua sendo Deus? O diferencial, então, está se no triunfalismo, se vai fazer, se não vai fazer. Mas está na certeza de que no seu sofrimento, ele vem. Ele vem, ele vai contigo. Ele te deixa sozinho. Você não está sozinho no sofrimento. Deus vem. E é esse poder ao nosso lado, é isso que nos fortalece, né? Esse poder que alcança a nossa vida no meio do sofrimento. Porque Deus, eu acho uma coisa muito interessante, que às vezes Deus pode nos livrar da morte. Como Paulo mesmo falou, se Deus nos livrou da morte. Mas se Deus não nos livrar da morte, Deus nos livra na morte. Percebeu? Se não livrar da morte, na morte Ele nos livra. Então, de qualquer forma, Deus está conosco e Ele nos livra. Ele nos consola, Ele nos conforta, Ele nos traz uma viva esperança. Ele está ao nosso lado. É essa presença que restaura. Segunda manifestação de Deus no sofrimento é que, primeiro, então, que Ele vem para junto de nós não estamos sozinhos. E a segunda, de que Ele nos capacita no sofrimento. Versículo 4, parte B, e também versículo 6, parte B também. Para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos, ou sermos capazes de consolar os que estão passando também por tribulações. Olha que coisa interessante. Paulo então destaca que as coisas que lhe ocorreram e o consolo que ele recebeu no meio daquela tribulação que ele recebeu, fizeram dele uma pessoa capaz, capacitada para ser fonte de consolação para os outros. E essa palavra aqui, dependendo da versão, né, possamos, em outras versões, sermos capazes, essa expressão é, no grego, né, ter dinamis, que significa, traduzindo aqui, grosso modo, poder ou autoridade. Quem vive, mais ou menos isso, quem vive a experiência e é consolado por Deus, tem poder para consolar. É capacitado para consolar. É capacitado por Deus para, com autoridade, encorajar a outros. E dentro desse texto que Paulo está falando, quanto mais você sofre por Cristo, mais você recebe capacitação para consolar a outros. É uma matemática, é uma lógica que eu não quero muito enfrentar, não, né? Quanto mais sofrimento eu não quero, eu estou fugindo disso. Mas é a lógica do que Deus, aquele que serve a Deus, aquele que tem Deus como Pai, a gente vai fechar com essa expressão. Então a nossa experiência no sofrimento se torna frutífera para a vida dos outros. Aquele que conheceu certo tipo de sofrimento e foi sustentado por Deus, ele tem a autoridade para animar e ajudar os outros. Isto é, só uma mãe que perdeu um filho nesse período de Covid, ou alguém que... Somente uma mãe que perdeu um filho tem capacidade, tem poder, tem autoridade para consolar uma outra mãe, porque sabe o que está passando. Não adianta você falar, eu compreendo, não sabe. Porque só quem viveu, só quem experimentou o sofrimento é que pode ajudar o outro. Não, claro, abrindo aqui um parênteses. Isso não significa que você e eu, por não passarmos por essa experiência, nós não possamos ajudar a pessoa que está na aflição. Não é isso que eu quero dizer. Claro que a gente pode ser instrumento de bênção para a vida do outro, de consolo, de restauração, mas aquele que tem autoridade, e que às vezes a outra que está nos ouvindo, a pessoa que está enfrentando sofrimento, ela vai dar ouvidos, e a palavra vai atingir mais o coração dela, porque ela fala assim, poxa, ela passou a mesma experiência que eu estou passando agora.
e ela confiou em Deus, ela superou e ela está aqui de pé. Então eu quero ouvir sobre esse Deus mesmo, que consola. Eu quero ser confortada por esse Deus. Mas só quem viveu o drama, por exemplo, de um desemprego, é que pode dizer para o outro: meu filho, fica firme, confia no Senhor. Como confia no Senhor? Você é rico, nunca ficou desempregado. Aí você pode dizer para mim confiar no Senhor, aí é fácil. É mais ou menos assim. Agora, claro, abrindo parênteses, não de que você não possa, talvez você nunca teve um trabalho formal, nunca ficou desempregado, não significa que você não possa dar uma palavra de motivação, de confiança. Sim, o que eu estou querendo dizer é que certo sofrimento, tipo de sofrimento que você passa, te habilita em Cristo, te dá poder, autoridade para consolar os outros. Gente, até Jesus teve que passar por esse processo. Você viu o que o autor dos Hebreus disse em Hebreus 2,18? Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que estão sendo tentados. A autoridade de Jesus vinha porque também ele vivia, porque ele tinha experiência. Como homem, era Deus, homem, e como homem teve que aprender, ele teve que experimentar. E porque ele teve que experimentar, ele tem poder para socorrer aqueles que estão sendo tentados e provados. Será valioso experimentar o sofrimento e a tristeza se isso nos capacitar a ajudar os outros que estão lutando com o fluxo e golpes da vida. Agora veja, Deus não é masoquista. Ele não está alegre com o seu sofrimento, com a sua dor. Mas Deus vem, Ele passa contigo e Ele é especialista em transformar tragédia em bênção. Em transformar uma tragédia em capacidade de serviço, em prontidão de serviço. O que você tem recebido de Deus nesse tempo de dor e de angústia, não é para que você receba e se sinta confortável e diga: que bom, Deus está consolando meu coração. Não, Deus está te capacitando para servir. Porque Deus não me chamou, eu sempre digo essa frase, para ser um depósito das suas bênçãos. Deus me chamou para ser um canal das suas bênçãos. E se você tem sido consolado, confortado, nesse período, é para que você seja um canal de bênção para a vida daqueles que também estão vivendo os mesmos dramas que você está enfrentando. Eu sempre faço esse exercício também. Quando eu estou sofrendo por alguma coisa, aí eu levo aquela reflexão. Sempre eu faço isso. E eu dou essa dica para você. Mas tem muitas outras pessoas que estão sofrendo muito mais do que eu estou sofrendo. Muito. E usar aquilo que eu estou vivendo para dizer: Senhor, eu quero ser canal para consolar outros. É aquilo que eu disse certa vez, numa das minhas pregações, já te contei aqui, a minha filha que fala assim: pai, mas você já falou umas 10 vezes a mesma ilustração. Mas eu contava eu falo que há, como é que eu dizia? Que há benefício no sofrimento, porque eu contava a história, quando eu era pequeno, a minha mãe não tinha muito afeto com ela, né? A gente tentava abraçar, minha mãe muito rude, não tinha aquilo. Mas quando eu ficava doente, a minha mãe me dava sopa na boca, tocava em mim para verificar a temperatura, e eu comecei a perceber: olha como é bom ficar doente, olha como é que tem um benefício, né? Eu uso essa ilustração para dizer o seguinte: é ruim, é difícil o que você está passando, mas essa experiência de sofrimento, você pode viver uma outra experiência, de experimentar o consolo de Deus, a presença restauradora de Deus. Como eu lá, quando eu fiquei doente, eu percebi como é bom ser cuidado, ser amparado por Deus. E isso não me leva a uma passividade e a pegar essa bênção e falar: que bom ser consolado. Não. Deus está te capacitando para consolar outros que estejam passando pelo mesmo problema, pela mesma angústia. Deus quer te usar como canal. Terceira manifestação de Deus no sofrimento. Primeiro, que Ele vem. Segundo, que Ele nos capacita. Terceiro,
que ele nos faz resistentes no sofrimento. Versículo 6, a parte C do versículo, e o versículo 7, quando ele diz: a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Temos a firme esperança de que, assim como vocês participam do sofrimento, também vão participar do nosso encorajamento. Então, lhes dá paciência para suportarem. Outra palavra grega, hoje eu estou usando muito aqui o grego, a palavra utilizada aqui para essa paciência, né, esse suportar, não é uma aceitação simples e resignada dos problemas e provas. Ah, eu aceito o sofrimento. Não. É algo ativo, é uma esperança ativa, não é uma paciência que você deita na rede e fala assim: ah, tá bom, estou sofrendo e é isso, pronto, ponto final. Não é essa aceitação resignada dos problemas. É triunfo, é superação, é continuidade. Descreve então o espírito de que não só pode aceitar o sofrimento, mas também pode triunfar, superar. Isto é, as marcas talvez de um sofrimento. Ah, eu perdi um filho, eu perdi um parente. Claro, esse sentimento de perder alguém, essa marca da dor, da separação, isso vai permanecer. Mas isso não quer dizer que você aceitar o sofrimento é ficar mergulhado nesse sofrimento e parar a vida. Está falando de uma paciência no sentido de continuidade, de triunfo, de superação, eu sei. Talvez você esteja falando: ah, pastor, isso é muito fácil você falar sobre isso, você não sabe o que eu estou passando. Mas nós estamos falando não de um pastor que está aqui pregando uma mensagem, nós estamos falando daquele Deus e Pai que pode nos consolar, confortar e que pode nos dar força, paciência para suportar e superar tudo isso. É Ele, não sou eu. É a sua palavra. É o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, Pai da misericórdia, o Deus de toda consolação. Misericórdia, o Pai da misericórdia, porque por causa do pecado que se infiltrou no mundo, deveríamos ser consumidos. Mas a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, e Ele ainda vem para junto de nós no sofrimento e nos consola, nos faz capazes de consolar a outros, e é aquele que nos dá força, paciência para continuar e superar. Seguir em frente. Assim como a prata se purifica com fogo cristão, todos nós podemos sair melhores, mais fortes nos dias de dificuldade. O cristão então é esse atleta de Deus cujos músculos espirituais se fortificam com a disciplina do treinamento das dificuldades. Além então de sua presença consoladora e capacitadora, ele nos dá força para resistir, continuar e superar. Ele nos faz encarar as dificuldades da vida com uma outra perspectiva. Como eu disse, talvez as marcas de um sofrimento seguirão. Perdeu alguém, isso vai seguir. Mas não será motivo em Cristo para interromper a sequência da sua vida, a continuidade do seu ministério e a perspectiva do futuro. Tudo porque Ele nos fortalece e nos faz superar o sofrimento. É Ele, Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, Deus de toda a consolação. A quarta e última manifestação de Deus no sofrimento é que Ele nos faz mais próximos dEle, mais íntimos dEle, no sofrimento. Versículo 8 e 9. Irmãos, não queremos que vocês desconsiderem as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além de nossa capacidade de suportar. Olha Paulo falando do limite. Eu acabei de falar ele disse que é capaz de suportar, né? E ele está falando que foi no limite de onde a gente podia suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Paulo, ele enfrentou na Ásia uma tribulação, a gente não sabe especificamente assim qual foi, mas alguns estudiosos dizem ali que foi ali em Atos 14,
Ele esteve num perigo tal que pensou ter chegado à sua última hora e que não poderia mais escapar daquela tribulação, daquela dor. Só para você, a sua memória, Atos 14, esse é o texto que é sugerido, é quando em Listra, após ele curar um coxo, a multidão achava que Paulo e Barnabé eram deuses, né? E ali apedrejaram Paulo, Paulo ficou como morto, então todo mundo achou que Paulo estava morto. Então foi uma tensão muito grande. Paulo foi retirado dali, às pressas, ali os apóstolos cercaram, e toda aquela situação aterradora de uma experiência, talvez possa ser essa experiência que ele estava falando, que viveu, que ele desesperou da vida. A pessoa já era, estou morto. Mas Paulo, aqui que é interessante, ele viu que essa aterradora experiência pela qual tinha atravessado era-lhe útil. Porque nesse momento ele tinha demonstrado a sua dependência e confiança absoluta em Deus. Amados irmãos, o perigo da bonança, da prosperidade, é que ela alenta a falsa independência. Faz-nos pensar que estamos capacitados a nos dirigir sozinhos. Deixa eu te dizer uma coisa. Para cada oração que se eleva a Deus nos dias de bonança e prosperidade, 10.000 são feitas na universidade. E você pode constatar isso com a sua vida, e eu posso constatar isso com a minha vida. Porque eu confesso que eu passo a orar e a intensificar a minha vida com Deus de oração quando as coisas apertam, quando as coisas ficam difíceis. Isso é claro, óbvio, na minha vida, falando de mim. Quando tudo está bem, continuo em minhas devocionais, continuo buscando a Deus, continuo fazendo a obra de Deus, lendo a Bíblia, orando, cantando louvores, cultos, etc, etc. Mas, por exemplo, quando eu vi a minha filha com a possibilidade de uma leucemia, né? Quando eu vi a minha esposa um dia nos meus braços sucumbindo, quando eu vi a minha mãe internada em estado terminal com câncer, quando vi meus familiares e amigos em UTI por causa de Covid agora, há pouco tempo, a intensidade, o quebrantamento, a dependência e a confiança apenas em Deus aumentam consideravelmente. Não tem jeito. O sofrimento humilha a gente. Fala o seguinte, você é forte. Se você não depender de Deus, está feliz. Ele então nos aproxima. O sofrimento pedagógico, né, nas mãos de Deus, tem esse caráter de aproximação. Meu filho, se achei. Eu lembro de um testemunho de um amigo, eu gosto muito do testemunho dele, lá da igreja, que ele detestava crente, queria até matar crente, ele era assim. E ele zombava do crente, quando os crentes iam na casa dele, a esposa dele estava seguindo o evangelho, e ele não. Ele falou, vou botar veneno no bolo desses crentes, esse crente só vem para cá para comer, para cá. Ele era assim, anticristão. Mas um dia a enfermidade bateu a porta da casa dele, na esposa dele, com câncer. O sofrimento chegou, e ele tinha dinheiro, muito dinheiro, e ele percebeu o seguinte, nem todo o dinheiro que eu tenho não pode salvar a minha esposa. E ele falou assim, e aquele Deus dos crentes? E aquela Bíblia que a minha filha me deu, que eu joguei longe? E ele foi atrás daquela Bíblia. E ele falou assim, o Senhor é Deus mesmo? Fala comigo nesse sofrimento. E ele abriu a Bíblia, caiu em Isaías 41:10. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. É eu que te ajudo com a destra da minha justiça. E ele começou a chorar. Pegou a Bíblia escondido para ninguém ver, porque ele era anticrente. Imagina ele na igreja. E ele foi para a igreja, escondido, entrou, sentou no banco. Mauro Israel Moreira, abertura do culto. Irmãos, abram em Isaías 41:10. Antes de apelo, de nada, no meio do culto, ele já estava lá na frente, já, e se rendendo a Deus. É claro que eu não estou contando com os detalhes, é uma experiência tremenda. Mas o cerne disso tudo
é que no momento ele dizia para mim, eu sentei na beira da piscina, comecei a olhar tudo que eu tinha e vi que tudo era insignificante, de que eu estava apoiando em mim mesmo, na minha riqueza, em tudo, e nada daquilo poderia acalentar o meu coração ou poderia resolver o problema. E naquele momento desesperou da sua própria vida, e esse sofrimento conduz a se aproximar mais de Deus e o torna mais íntimo. Deus curou a esposa. Aí, houve. Poderia não curar e ele continuar se aproximando de Deus, né? A gente tem que ter cuidado com o triunfalismo, né? A gente sabe o que pode acontecer. E aí? Ele continua sendo Deus, continua sendo consolador, ele continua nos confortando, continua nos capacitando, continua fazendo. Ele é o Senhor. Mas é nesses momentos de dores, de dificuldades, que nós nos achegamos a Deus de maneira... Porque nada melhor, irmãos, para nos achegarmos a Deus, quebrados. Porque tem gente que ora muito, irmão. Faz vigília, oração. Ó, eu oro 3 vezes por dia, eu fico meia hora, 1 hora, 2 horas orando. E daí? Às vezes é oração arrogante. Às vezes é oração que quer dar ordem em Deus, quer botar Deus na parede. Às vezes é oração que quer ensinar a Bíblia para Deus. Já viu isso? Gênesis, Apocalipse orando para mostrar que tem conhecimento para Deus e falar para Deus. Às vezes são orações de rituais vazios. Quer ver a oração sincera? Quando a gente está quebrado no sofrimento, a gente vai para Deus de verdade, rasgando o coração e não as vestes. E lá nós nos encontramos com Deus. Às vezes o cara ora 2 horas, 3 horas, aí não encontra Deus. Mas a gente quebrado, sofrimento, a gente encontra Deus. A gente se achega a Deus. Então o sofrimento leva a gente para mais perto de Deus, para a intimidade. Como eu disse, pode ser que o seu sofrimento continue. Pode ser que ele termine. Mas certamente virá outro, porque a nossa vida de peregrinação é essa. Como diz Augusto Nicodemos, Deus não nos garante ausência de turbulência na viagem, mas Ele garante o destino certo, de que chegaremos ao destino final. Então Deus está nos dando a oportunidade de nos achegarmos a Ele nesse tempo de pandemia. É esse megafone, é o que Deus está falando para a gente. Lembra lá da frase do início? Que é o megafone de Deus? No mundo ensurdecido. Deus está gritando, se achegue a mim. E olha, só para a gente encerrar, versículo 10 e 11, vamos colocar como versículos conclusivos, diz assim: Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo. No caso de Paulo, livrou ele daquela situação. Mas, por exemplo, aquela frase que eu disse, né? Deus nos livra da morte, e às vezes Deus nos livra na morte. Paulo foi decapitado em Roma. Por que Deus não livrou ele? Deus livrou ele na morte. Nesse caso, Deus livrou ele da morte. Naquele caso, Deus livrou ele na morte. Porque Paulo certamente foi para os braços do Senhor. Ele diz aqui, está o perigo. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, seja na morte ou da morte. Enquanto vocês nos ajudam com suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Sabe que eu concluo essa mensagem? Talvez poderia ser mais uma manifestação de Deus, que Deus levanta uma multidão de amigos no sofrimento para te ajudar. Isso é verdade também, né? É verdade. Deus, não só como foi o meu primeiro ponto, de Deus vem no sentido de você sente a presença dele confortadora, mas você sente a presença confortadora de Deus também através dos irmãos, através do povo de Deus, através da multidão de orações. Glória a Deus por isso. Então terminamos da mesma forma que iniciamos. Aquele que nos consola faz isso também através de uma multidão de irmãos que Ele mesmo levanta para nos ajudar em nossos sofrimentos, para
dividir os fardos que são pesados, mas levando o fardo uns dos outros quando a gente compartilha, quando oramos uns pelos outros. Isso mostra uma coisa: sofrimento é inevitável. Agora, como você vai passar por ele, aí depende muito quem é o seu Deus, a quem você entregou a sua vida, ou quem você dedicou a sua vida, ou se você quer passar pelo sofrimento da sua maneira. Por isso ele fala: bendito seja o Deus e Pai. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Você que está nos ouvindo na internet também, talvez esteja no momento de maior sofrimento da sua vida. E a palavra de Deus está convocando: confesse ao Senhor como Salvador da sua vida. Entregue a sua vida completamente a Ele. Sofrimento é inevitável. Todos nós. Talvez um com um grau, mais elevado, outros não. Todos vão sofrer. E todos nós estamos sofrendo nesse período de pandemia. Todos nós. Mas como você vai passar por isso? Será que dá para você superar, seguir a sua caminhada, a sua jornada? Eu tenho a resposta para você: Deus. O Senhor Jesus Cristo, nessa noite, Ele está pronto a entrar no seu coração. Então eu queria, se você ainda não fez uma decisão ao lado de Jesus, que você entregasse a sua vida hoje ao Senhor Jesus. Diga: Senhor, eu estou sofrendo, estou passando, mas eu quero sentir a Tua presença confortadora, que me capacita a ajudar a outro. Eu quero estar contigo, Senhor, me ajuda, me fortalece. A minha vida a Ti pertence. Eu não quero mais confiar em mim mesmo, mas confiar apenas em Ti, Senhor. Entrega a sua vida para Jesus hoje. Faça essa oração. Depois aí, entre em contato aqui com a Igreja Batista do Pontal. Certamente você será aí amparado por uma multidão de irmãos que vão continuar orando e também te ajudando nesse processo de sofrimento. Mas se você também é crente, está sofrendo, e é comum a gente, mesmo crente, questionar Deus. É comum. Por que o Senhor permitiu isso? Eu sou crente, sou servo de Deus. Irmãos, as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Merecíamos era sermos consumidos. A gente ainda quer questionar Deus de quê? O que merecíamos foi a misericórdia dele ainda sobre nós. Então a questão é a seguinte: Senhor, como eu posso passar? E entendemos que há uma pedagogia de Deus aqui no sofrimento. E Ele quer nos transformar, quer transformar você, crente, já no Senhor Jesus Cristo. Então é tempo também de se humilhar na presença de Deus e orar. Então eu quero orar por esses dois grupos de pessoas aqui e encerrar essa minha palavra. Senhor, obrigado pela Tua palavra santa e bendita. E te peço agora, Senhor, por essas pessoas que estão entregando suas vidas ao Senhor Jesus. Que estão dizendo: eu não quero confiar mais em mim mesmo. O sofrimento está... eu estou ouvindo claramente a voz de Deus com um megafone gritando: se aproxime de mim. Eu quero fazer parte da sua vida. Pai, então abençoa essas pessoas que estão tomando essa decisão de entregar os seus corações completamente a Jesus e andar com Jesus. No meio do sofrimento Ele vem, é o Espírito Santo Consolador, aquele que está ao nosso lado. Então abençoa, Senhor, ilumine a mente, que essa decisão seja uma decisão para toda a vida de seguir a Jesus. Sabemos que as aflições continuarão, mas com o Senhor Jesus, Ele nos dará um novo sentido de vida, de perspectiva, mesmo no meio do sofrimento. E aqueles irmãos, ó Pai, que já são crentes no Senhor Jesus, mas que estão muitas vezes sem saber o que está acontecendo, as incertezas, as interrogações, os questionamentos, Pai, que ele possa entender que o Senhor está o capacitando para que ele possa servir, ser um canal para aqueles que estão enfrentando o mesmo sofrimento. E que ele possa consolar a outros com essa mesma consolação que são consolados. Amém. Assim eu te peço, Senhor, essa unção, essa graça, para que a gente tenha a capacidade de superar, suportar e continuar a vida. Sim.
olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Assim oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Obrigado, irmãos.